Olá pessoal, continuando aqui, nós vamos agora conversar a respeito do canino, que é o dente que está bem dentro da divisão do arco dos anteriores e dos posteriores. Então ele tem características bem únicas, né? E que vão auxiliar nessa conformação do arco. Então vamos aqui na face vestibular. A forma geométrica dele se assemelha a um pentágono irregular. Eu vou conversando com vocês e aí a gente vai vendo. Tá escorregando. Por que é um pentágono irregular? Bom, vou mantê-lo assim. Canino inferior esquerdo. Ok? Então, nós vamos ver, ele existe, né? Ele tem também a convergência da borda, né? Da distal para o colo e também da mesial para o colo, certo? E vamos aqui, ó, pegar esta angulação desse ângulo mésio-incisal, né? E o disto incisal. Então, você vê que ele abre muito mais no disto incisal do que no mésio vestibular na incisal. Então, guardando essas proporções, a gente observa que o canino tem a forma de um pentágono, com a base dele na cervical e as faces, né? Aqui se assemelha ao pentágono por causa dessa característica de telhado, mais na incisal. Vimos também que nós temos no canino um símbolo que forma, né, a área de espelho. Essa área de espelho aqui, ó, é o símbolo, e o símbolo, ele tem um desvio, né, para mesial. Ele vem e tem um desvio para mesial, fazendo com que esse desvio da mesial, ele promove que essa aresta mesial, ela seja menor do que essa aresta da distal. Se também nós continuarmos, né, observando e vendo as características dele, para formar esse símbolo aqui, ele tem uma caída, né, ele tem um desgaste para distal e um desgaste para mesial, mantendo essa área aqui mais elevada. Então, essa área sendo mais elevada e ele fazendo parte do início do arco, né? Ele ajuda na formação do arco dentário, aqui ficando a parte distal, aqui vem os premolares. Esse desgaste aqui é maior do que o da mesial. Essa área aqui, que é a área do cíngulo, onde há um maior acúmulo de esmalte, é a área de espelho. E nós temos essa parte aqui ficando em segundo plano, que é a área que a gente chama de sombra. Então, nós teremos esta conformação aqui com o canino, se nós fôssemos, né, se nós formos pintar esse canino, deixando claro que ele apresenta essa convergência para a cervical, que ele tem a borda na aresta mesial dele é menor do que a distal é bem maior do que a mesial, devido a esse desgaste que ele tem para dar a conformação do arco. Então, isso tudo que seriam as características e o que a gente teria que visualizar na hora de esculpir, na hora de devolver a forma anatômica de um canino na face vestibular. Bom, nós vimos como seria essa conformação e, para ficar mais claro ainda, nós vamos lembrar que o que ajuda na formação desses lóbulos, né, seriam esses dois sulcos
que ele apresenta na face vestibular. Nessa parte dos sulcos, nessa parte preta fica mais funda, aqui fica mais alto e aqui fica um pouco mais alto também. Então seriam 2 sulcos com 3 lóbulos na face vestibular. A face proximal, né, desse elemento aqui, né, ele tem também a forma de um triângulo, mas não é um equilátero, que há uma proporção entre a altura, né, das faces. Ele é um triângulo isósceles, aonde a vestibular, né, se você traçar uma aresta aqui, traçar uma outra linha aqui e a base do triângulo voltada para a cervical, você vai ver que os lados desse triângulo, eles são mais compridos, né, e a base é mais curtinha. Então, ele tem 2 lados iguais, vamos colocar assim, guardando as devidas diferenças, mas daí dá-se o nome de que ele tem a semelhança de um triângulo isósceles, ok? Também, se nós formos dividir na regra, né, do texto, porque toda face vocês podem dividir em 3 partes, certo? Então, nós temos aqui a parte cervical, que seria essa aqui. Nós temos, que é a parte superior, nós temos a parte mediana, que seria essa aqui. E nós teríamos a incisal, que seria essa aqui. Então, se formos dividir em terços, nós teríamos esta imagem da face proximal do dente. Aqui fica claro para a gente o símbolo, né? Que é um dente robusto, então um símbolo, que é a parte côncava, e a parte convexa é essa que faz essa curva aqui. Então, nós temos aqui, tem um degrau aqui que não está deixando a canetinha entrar. E aqui a parte vestibular, que a gente vê nitidamente a inclinação, 2 inclinações, né? A inclinação para a incisal e a inclinação para a cervical. Deixa eu colocar até uma outra corzinha aqui para ficar melhor. A inclinação para incisal e aqui vem uma inclinação para a cervical, ok? Observando agora a face palatina, nós temos também os sulcos, né? Que dividem em 3 lóbulos aqui, certo? O símbolo está aqui no meio, certo? Espera um pouquinho, aqui, o símbolo aqui, o desvio dele, eu vou só fazer uma observação aqui, ó, o desvio dele mais para mesial, fazendo essa aresta ser maior do que esta aqui, e nós temos agora aqui, esse símbolo que divide os lóbulos, aqui nós temos o rebordo marginal, que é o acúmulo de esmalte, né? O rebordo marginal. E temos aqui a área do cíngulo, que é bem mais robusto do que os incisivos. Ok? A visão da incisal, se vocês, né, sempre quando a gente fala em incisal, gente, vocês têm que olhar no sentido axial, o longo eixo do dente. Então, nós temos essa linha aqui, certo? Que a gente vê. Nós vemos também o cíngulo, que está aqui. A gente consegue visualizar bem. A gente consegue visualizar toda a área palatina, certo? Estou colorindo aqui os rebordos, estou colorindo toda a face palatina, para a gente ter uma visão bem clara dessa face, ok?
bem clara, estamos colocando aqui. E nós temos também os rebordos proximais, que eles foram cobertos, né, pelo azul, mas aqui ficaria os rebordos proximais, certo? Isso a gente veria nessa visão axial. Nós vamos agora visualizar a área vestibular. Olhando por aqui, a gente vê isso aqui. Isso tem que estar nítido para a gente. Se nós não conseguirmos visualizar isso, é porque a nossa inclinação não está correta, ok? A área de sombra, que está aqui. Então, seria a visão que teríamos de forma axial. Se você olhar bem por cima, o que nós teríamos que visualizar seria essas estruturas que estão coloridas.